Olá, eu sou a Pan e esse é o Resenha Teológica. Eu quase não falei sobre o livro de hoje porque tem muita coisa sobre ele na internet. Tem muitas resenhas, muitas opiniões, muitos textos sobre ele. Aí eu pensei, mais uma pessoa falando sobre o livro. Mas em conversa com a minha irmã Paloma, ela me convenceu de que seria interessante que eu desse algumas opiniões sobre ele. Então, cá estamos. O livro de hoje é Amor de Redenção, da Francine Rivers. É um livro muito conhecido, ele vendeu mais de 3 milhões de cópias. Antes da gente falar sobre o livro em si, vamos falar um pouquinho da autora. Ela se presta a contar um pouco da própria história no finalzinho dos livros mais recentes dela. A Francine sempre foi romancista, ela ganhou vários prêmios de literatura, vários livros dela são best-sellers, se eu não me engano, mais de 20 livros dela são best-sellers. Ela é bem conhecida no ramo, bem respeitada até no ramo do romance. Mas ela conta a própria trajetória cristã, dizendo que ela era uma espécie de pseudo-cristão, aquela pessoa que faz algumas coisas, que cumpre alguns dos itens, mas não é totalmente transformada. E é assim que ela vivia a vida. Até que a transformação veio numa mudança que ela teve que fazer com a família dela, e lá ela e sua família encontraram um lugar que era de fato bíblico. Eles encontraram uma igreja com pessoas piedosas que a ensinaram bastante. E nessa trajetória de sabedoria, né, dela se encontrando com Deus ali, ela acabou perdendo a habilidade de escrever. O que para ela foi uma perda muito difícil, porque era o que ela sabia fazer, era o que ela amava fazer, e ela não conseguia mais fazer isso. Ela entendeu ali que era a vontade de Deus, que foi Deus quem tirou isso dela, e aceitou, já que Deus é soberano, e ela não podia fazer muita coisa. Até que num estudo com um grupo de pessoas sobre o profeta Oséias, as engrenagens de escritora começaram a voltar a funcionar na cabeça dela, e ali ela decidiu que iria escrever sobre aquela história. E foi assim que nasceu Amor de Redenção. É um livro, obviamente, inspirado no livro do profeta Oséias. Até uma pessoa que não está avisada sobre essa inspiração, se começar a ler o livro, em alguns capítulos já vai pensar: eu conheço essa história de algum lugar. De fato, é bem óbvio, é bem tranquilo de entender de onde ela tirou essa inspiração. Eu tenho algumas ressalvas para esse livro, eu tenho 3 ressalvas só para a gente iniciar. A primeira ressalva é: eu não recomendo este livro para pessoas muito jovens, até a classificação indicativa dele é de 18 anos, então é um livro que eu também não recomendo para pessoas sensíveis, porque ele tem temas muito complicados, tem bastante temas complexos, então não é um livro fácil de ler, não é um livro livre, ok? A segunda ressalva que eu tenho é que é um livro com tema cristão. Um não cristão pode ter alguma dificuldade de aceitar alguns temas como posse, como vontade, que para quem já leu o livro do profeta Oséias e entende a comparação que ela está fazendo, vai entender perfeitamente, vai se familiarizar logo com o enredo, mas para quem não conhece a história, para quem não está familiarizado com esse tipo de relação entre Deus e seu povo, vai estranhar um pouco, pode ser uma leitura um pouquinho mais difícil. Mas não é impossível, tá? Em hipótese alguma eu digo que é uma leitura impossível para quem não conheça a história do profeta Oséias, não é essa a questão. Eu só acho que fica mais simples de entender, mais palatável e muito mais bonito quando você conhece de onde ela tirou a inspiração. Terceira ressalva. Eu vi muita gente reclamando de julgo desigual. Repetindo, é um livro inspirado no livro do profeta Oséias. Então é óbvio que ia ter julgo desigual. Se fosse um livro sobre qualquer outra história, até faria sentido o argumento do porquê do jogo desigual. Agora, como é um livro inspirado que conta uma outra história, se isso fosse diferente, quebraria toda a linha de similaridade. Então, sim, tem jogo desigual por causa da sua inspiração. Sobre a história do livro. Os 2 personagens principais dessa história são a Angel, que é uma prostituta, e Michael Oséia, que, obviamente, é o Oséias da história. É um livro que já começa bem complicado, ele te prende muito do início ao fim, a escrita da Francine é maravilhosa, então você vai ficar preso até o final, não tenho dúvidas disso. Mas é um livro que já começa um pouco difícil. Ele se dá na Corrida do Ouro de 1850 na Inglaterra. Então eram tempos difíceis para quem era pobre, para quem era mais fraco. A Angel cumpria todos esses itens. A Angel era pobre, a Angel era criança, a Angel era mulher, então a Angel sofre bastante. Em contrapartida, Michael Oséia é um homem temente a Deus, humilde, paciente, bem respeitado, tanto nos seus negócios quanto na sua vizinhança. É um homem muito bondoso. E não poderia ser diferente, a história basicamente é sobre o casamento do Michael Oséia, esse fazendeiro bondoso, com uma prostituta, que é a Angel.
Eu não vou contar pra vocês, obviamente, por que acontece esse casamento, não teria graça pra vocês lerem, mas acontece que eles acabam se casando, por mais que a Angel tenha rejeitado ele várias vezes, várias vezes. E ele consegue casar com ela. Mesmo a protegendo, mesmo dando pra ela um teto, mesmo dando proteção, ela foge várias vezes. Numa dessas fugas aparece um personagem que nós achamos odioso, que é o Paul. E uma coisa que a Francine faz nesse livro é de fazer entender muito bem que você não é a pessoa bondosa, que é o epítome da misericórdia e do cuidado, mesmo quando a pessoa não quer. Você não é essa pessoa, você não é o Michael, você é a Angel que foge. Você é o Paul, que é rápido em acusar, que peca, mas acusa o outro do pecado. Ele não oferece o perdão que ele precisa. Então ela constrói personagens de uma forma tão bem feita que te faz se enxergar neles, e a repulsa que você sentia por eles acaba não sendo atenuada, mas acaba se voltando para você no sentido de eu preciso me examinar primeiro. Eu preciso olhar para mim e me espelhar em quem é perfeito, e me espelhar em quem é bom. É isso que eu preciso fazer. Isso é maravilhoso nesse livro. A todo momento você se enxerga ali. É um livro muito incrível do início ao fim. Tem um momento muito especial para mim no livro, que é o momento em que a Angel, um dos momentos, né, ela foge várias vezes. Em um dos momentos que a Angel foge e o Michael resgata ela, ela pergunta para ele: por que você me traz de volta? Por que você me resgata? Por que você me quer? E ele diz para ela: porque eu te amo. Você não entende? É porque eu te amo. E ali a gente entende que não é por merecimento o que ele está fazendo, é porque ele a ama. Isso é fantástico, porque a Francine também tem essa habilidade de fazer você separar muito bem o que é Deus falando e o que é o par romântico. Eu, particularmente, não senti essa mistura de sentimentos. Não, era muito claro para mim quando era uma coisa mais divina e quando era uma coisa mais de amor. Enfim, é um romance, é um livro de romance. Mas é um livro muito bonito, muito bem escrito. Ele tem, mesmo tendo temas muito pesados, ele te toca muito profundamente. Eu acho que talvez por ter temas tão pesados assim, ele toca em várias áreas da vida, ou das possibilidades, ou de pessoas que nós conhecemos. É um livro muito bem amarradinho. Por mais que ela tenha se inspirado na história de Oséias, é um livro muito surpreendente. Você se surpreende com alguns plots e fica pensando, será que isso poderia ter acontecido de verdade? E é claro, o mundo é mau, as pessoas são más, são capazes de coisas hediondas, e é óbvio que isso poderia acontecer, mas Deus é bondoso e coloca em nós bondade também, coloca em nós misericórdia. Isso acontece no decorrer do livro, assim. Por mais que nós vejamos muita maldade, nós vemos também muito amor, muita misericórdia, muita compaixão, e isso é maravilhoso, maravilhoso. É um livro muito bonito. Por mais que seja um romance, eu indico novamente para homens também. Eu acho que é uma leitura que não tem gênero, sinceramente. É uma leitura muito edificante. Para mim, pelo menos, foi muito edificante. Eu me senti saciada como leitora e como cristã. É uma história de redenção. Vários personagens têm sua redenção ali, têm o seu perdão. Vários personagens te ensinam, até personagens que aparecem no finalzinho, eles têm alguma coisa para trazer. A Francine consegue construir muito bem os personagens para te causar esse impacto, mesmo tendo um espaço pequeno na história. Foi uma leitura muito interessante, eu espero sinceramente que vocês leiam. E é um livro para quem gosta de bons romances, é um livro para quem gosta de boas histórias, e é um livro também para quem gosta de ler sobre o amor de Deus, contado de uma forma diferente. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar esse vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês já leram esse livro, se têm vontade de ler, se já leram, o que pensaram dele, o que acharam dele. A gente gosta bastante de discutir sobre isso. E é isso. Até a próxima.